enfim. Tudo isso está aqui, não está aqui em cima. Aqui é universal, ou coletivo, no sentido de universal. Então você começa a criar o ego antes de encarnar. O nosso ego já começa a ser constituído antes da encarnação, em função das escolhas. Aí você vai encarnar. Então aí acontece a união lá dos gametas e a encarnação, no plano biológico, material. Então quando nós encarnamos, o nosso ego já continua a se aprimorar, mas ele foi criado aqui em cima. Então vamos falar o seguinte: aqui vive o ser humanizado encarnado, e aqui vive o ser humanizado desencarnado. Mas os dois têm ego. Então quando você está vindo de cima para baixo, o que acontece? Aqui você está consciente do que você está montando para você encarna. Na volta, nem sempre acontece isso. Então vamos dizer, eu encarnei numa cultura árabe. Eu quis ser árabe e tal, montei lá meu personagem, né, meu bonequinho, encarnei árabe. Quando eu desencarno, eu volto para cá, eu continuo achando que eu sou árabe. Eu vou estar preso àquela cultura, aquelas questões. Então, eu vou ser um ser humanizado, com ego, mas desencarnado. E eu vou viver lá, como um árabe. Vou estar numa colônia com outros árabes. Se eu for índio, vou estar numa colônia cheia de índio, né? Eu vou estar vivendo aquele personagem. Então, eu vou continuar humanizado, só não vou continuar desencarnado. Ou, ao contrário. Eu vou continuar humanizado, só não vou estar encarnado, vou estar desencarnado. Os que são bonzinhos não tem problema. Vai estar lá vivendo, indo na igreja católica, num templo evangélico, num templo budista, num templo árabe, normal. Mas tem aqueles que estão em sofrimento, né? Então, ou estão obsidiando alguém, né, o caso do obsessor, ou alguém que tem apego material, vai ficar preso aqui, vai estar desencarnado, mas preso aqui à matéria. Então são seres que estão presos ao ego, mas no sofrimento. São esses que vêm no atendimento, no trabalho de ecometria, né? E em outros trabalhos também. São seres humanizados com o ego, mas desencarnados, que estão em sofrimento. Os que não estão em sofrimento não tem problema. Só que, num caso ou no outro, enquanto ele não voltar para cá, ele não pode escolher, né? Porque eu não posso, vamos dizer que eu falei, né? Eu encarno como árabe. Eu não posso, quando estou aqui, escolher uma nova encarnação. Eu tenho que me despir do personagem árabe, voltar aqui para cima, para poder pode escolher bem como árabe novamente, mas exato, é uma nova escolha. Uma nova escolha. Que aí eu vou estar com a minha consciência espiritual desperta, vou avaliar o meu grau de evolução, de compreensão, e eu vou poder então pedir uma nova encarnação, né? Fala, só que agora eu quero ser árabe, não quero ser mulher, não quero mais ser homem. Aí você vai montar um novo personagem. Então quem está aqui nesse plano não consegue encarnar. Quer dizer, não consegue reencarnar. Ou não consegue escolher. Tem aquelas encarnações compulsórias, né? O cara está aqui, ele está lá tão iludido, tão em sofrimento, que ele não tem condições de escolha. Então, colocam ele num novo corpo. É uma encarnação compulsória. Mas o que eu falo? É uma nova encarnação na mesma humanização, né? Porque ele não despertou o suficiente para poder escolher. Ele foi colocado ali no pacotão, no rolo, né? Vai, encarnação compulsória. Mas ele estava humanizado. Aí ele tem que obrigatoriamente voltar como árabe? Não necessariamente, mas vamos dizer, com frequência sim. Uma comissão decide por ele. É, isso, vai ter lá uma comissão que vai avaliar e vai mandar ele de volta para baixo. Mas ele vai ter o livre-arbítrio, né? Para fazer o que ele quer. Na verdade, nós temos dois livre-arbítrios, então, quando faz o plano e quando desce. Livre-arbítrio na encarnação, né? Você tá falando aqui. Só que, vamos pensar assim, o livre-arbítrio do espírito, ele seria incondicional. Seria aquela subjetividade plena. Aqui é um livre-arbítrio condicionado. Porque você está lá encarnado como árabe, o peso da cultura árabe vai estar
te determinando ali, né? Vai determinar a nova encarnação dele, seja em Arabi ou outro, mas vai ser um peso. Então, mas isso específico já se programou no teu livre-arbítrio. Isso, programou Você já em fez cima. porque quis, você quis sair no árabe ali. Exato. Então você teve a escolha. É uma continuação de uma escolha. Isso. Eu falei, é uma nova encarnação na mesma humanização. Né? Então qual que é a ideia da demagogia? É que a gente possa, enquanto encarnados, já começar a se libertar do ego. Já começar a trabalhar com as informações do self, os atributos do espírito. Né? O que a gente percebe com a prática? Com o desencarnado é muito mais fácil. Porque, como ele já está nesse plano aqui do psicológico, na psicosfera, Ele tem a percepção mais fácil. isso é como se ele estivesse tendo uma visão um pouco mais ampla. Então, para ele se libertar e vir para cima é mais fácil. Para nós é mais complicado. A gente tem que fazer um exercício um pouco mais profundo. Mas essa é a ideia. Que a gente comece desde já a trabalhar a nossa integração com o self. Que é a nossa consciência realmente espiritual, não condicionada pela cultura, pelos valores humanizados que estão nesse plano. Né? Então, quando a gente desencarnar, a gente vai vir para cá. Então, o Washington, o Adilson, o Yashiro, o Flávio, todo mundo vai aqui. A panelinha está lá. Só que, por exemplo, esse tempo aqui vai ser mais curto. Porque você tem a consciência que tem algo além. Você não vai querer, eu quero ficar no nosso lar. Né? A gente vê nos relatos espíritas, né? Que o pessoal, eu quero morrer, quero ir para o nosso lar. Você fala, não, eu quero passar do nosso lar e ir embora para cima. Então, a passagem aqui vai ser mais curta. Você fala, bem, eu estou me vendo como Adilson. Mas eu sei que eu não sou Adilson. Então você já começa a mudar a consciência e você já vem aqui para cima. O Dr. Lacerda, ele costumava dizer que é o peso específico do nosso coração, ou seja, o que nós carregamos no ego. Isso. Essa dificuldade de você acessar o self ou retornar como encarnado dentro dessa humanização está dentro desse peso específico. Aquilo que você carrega de, não é malignidade, mas aquilo que você carrega de ego contido nesse seu projeto encarnatório. Então, se é mais leve, quando você passa para essa segunda estágio, você consegue perceber o plano superior, um plano mais sutil. Né? A gente vê isso nos relatos do nosso lar, aquelas experiências onde eles planejam a chegada desses seres mais sutis. Exatamente. Então, a ideia da demagogia é justamente essa. É fazer essa integração entre o ego, que é a nossa consciência humanizada, que vai achar, né, que é homem, que é mulher, que é corintiano, que é palmeirense, que é não sei o quê, com a nossa consciência real, que é o self, que é a consciência do espírito, que é a consciência universal, né? Universal. Então essa é a Poderia primeira ser chamar eu superior? É, isso. O self é o nosso eu superior. Mas o importante, foi bom você falar isso, porque o eu superior ainda não é a mônada. Porque a mônada, o espírito, eu falo assim, ele não é consciência, ele é sensibilidade. Né? Então a mônada está além da consciência, até da consciência do eu superior. É sensibilidade, é amor, é felicidade, é paz. Que é o princípio, o espírito começa assim. Isso. E o que foi levando tudo isso mesmo? É só a curiosidade de vontade. viver? Como é que vai A vontade de... Então o espírito só faz esse caminho porque ele tem a vontade. A vontade de vivenciar aquelas experiências. E adquirir essa experiência. Eu pulei uma etapa, vou aproveitar aqui. Que é um quadrinho, eu acabei não trazendo ele. Que é o seguinte, os reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, que nós estamos agora, e depois o reino angelical. Então isso aqui ajuda a gente a entender. O espírito não é humano. Né? O espírito é outra coisa. Ele está humano. Então, nas nossas primeiras experiências, quando a gente desceu do espiritual para cá, a gente teve as primeiras experiências no reino mineral. Não sei como, eu não lembro. Mas foi no mineral. Depois de um tempo, a gente não foi subindo, né? Depois de um tempo, também não sei como, a gente passou para o vegetal. Foi trabalhando esse lado psicológico de alguma forma. Depois do animal. Quando chega na fase humana, a gente começa a despertar
novamente, nosso lado noológico. Então, é o humano que escolhe. Né? Na fase humana, a gente escolhe. Na fase animal, vegetal e mineral, não. Nós somos colocados no processo. Então, nós já estamos aqui, nessa fase noológica. Tem a condição de escolher. Mas vai chegar uma hora que a gente vai vencer essa etapa. Por isso eu falei que o eu superior não é ainda o espírito. É uma consciência humana universal. Né? Então, o eu superior é uma consciência humanizada universal. Seria a união de todas as reencarnações humanas. Todas as experiências. Então você tem lá essa bagagem. Quando você vencer o reino humano, que você se libertar aqui dessa dimensão também, que você voltar a ser a mônada, aí vai começar uma nova etapa. Você vai ser um ser angelical. Né? Então, eu te falei, o espírito não é humano. O espírito está além do humano. Né? Ele é um super-humano, ele é um super-homem na visão nietzschiana. Né? Ele está além do humano. Por quê? Ele vai começar uma etapa futuramente angelical. Eu compreendo a experiência humana e compreendo a experiência animal. Talvez, acho difícil a compreensão humana, com certeza angelical, a possibilidade, né? Com possibilidade e não como vivência. Mas a mineral e a vegetal, eu não vejo como consciência de você assumir a forma de consciência, de conviver. É complicado a gente entender essa... eu acho assim, eu fiz um esqueminha, mais ou menos assim. Pegando essas 4 etapas, vou fazer de novo aqui, para ficar mais claro. Mas aí você não entra na evolução de Darwin. Partindo da evolução, mas partindo da evolução fica difícil eu compreender a evolução de uma pedra. Ela vai despertando de alguma forma. Sabe, é isso que eu não consigo compreender. Dentro de um animal ainda é possível, a partir de uma evolução uma criação não evolucionista, mas uma criação, da criação, né? Experiências de outras espécies dentro do nosso. É segundo. Minério de ferro vira ferro, depois vira motor do carro. Eu não consigo ter uma consciência vivendo disso, eu vou brincar teu carro. Aqui está a mônada. É pesado. Aqui está a mônada. Opa, desculpa, está aqui dentro. A mônada está aqui dentro, no espiritual. Né? Só que sem experiência, sem sabedoria nenhuma. Ela desce. Aqui, ela é ligada nos minerais. Então ela não tem consciência, ela vai até aqui. Só que no trepidar das pedras, ela vai no despertar. Vai despertando até que ela vai chegar a um pequeno nível da parte psicológica. Aqui ela vai mudar de estágio. Já vai poder encarnar no vegetal. Vai estar, não encarnado, mas ligado ao vegetal. Então já tem sensações, já tem outras experiências. Passa aí talvez milênios ou milhões de anos, vai saber? Ele já fica um psicológico um pouco mais profundo. É a fase animal. Mas não chegou no noológico. Esse animal também vai evoluindo, vai aprendendo, tal. Passam também aí milhões e milhões de anos. Esse noológico começa a despertar. Né? Ele já está na essência, mas ele está adormecido. Na fase humana, quando ele começa a despertar a pontinha do noológico, você já começa a encarnar no reino humano. Então você começa a experiência humanizada. Então o que acontece? Ao longo das encarnações, sei lá, são 500, 1000, 2000, esse noológico vai ficando cada vez mais amplo. Vai se ampliando. Então, na nossa primeira encarnação como ser humano, estava aqui na pontinha. Só um pezinho no noológico. Hoje deve estar mais ou menos aqui. E o que seria um humano naquela pontinha? Humano? Pode ser como seria? Lá na caverna, meio macaco, meio gente. Esse primeiro, daí, sei lá, vai no reino, inicia a mônada, inicia a experiência no reino animal, mineral. Mineral. Então não é vontade, né? Ah, sim, é vontade toda mônada. Só que ela esquece. Né? A hora que ele vai descendo, vai perdendo a consciência. Ela vai se brutalizando, né? Vai perdendo esse... E vai adormecendo. Né? Adormece esses outros reinos. Então ele vai despertando aos poucos. É um
salto. Não é um salto, é uma. Não, tô pensando não, só na onda que ele vê, não sabe se lá o que Eu imagino assim, eu sou químico. Então, eu tenho uma visão química primeiro. As ligações químicas, o que são as ligações químicas? As ligações químicas já são manifestação da mônada. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma rocha, quando você tem um minério, você tem ligações, tem ligação covalente, ligação eletroquímica, você tem ligação, quanto é gente, ligação de Van der Waals, ligação de hidrogênio, e assim vai. Então, essas ligações, elas já são uma manifestação da mônada. Da mônada, tá? Então, quando a gente chega na célula, aí, quando chega na célula, ela se divide em vegetal e animal. Tá? Aí, quando, na verdade, para chegar na célula, o que tem que ter acontecido? O reino mineral, ele entrou, ele se dissolveu na água. Tá? Então, a partir do momento que você criou solução, você criou uma solução, então essa mônada, ela teve um meio aquoso. Tá? Então, nesse meio aquoso, por pressão, variação de pressão, temperatura, e aí vai, ela conseguiu criar uma molécula, vamos supor, que facilitou a molécula de carbono, juntar carbono do carbonato que estava na rocha do minério. Mas é a teoria do Big Bang, né? Não, estou falando o que está acontecendo na Terra. Você imagina na Terra, no começo era só rocha, depois a água. Sim, tá? Aí a água, aí calor, até em laboratório. Calor, temperatura, pressão, essas rochas começaram a dissolver na água. Quando o mar criou uma condição de pH, uma condição de força iônica, uma condição de salinidade, tá? Ela começou a juntar, tá? Carbono. Tá? Aí ela formou o quê? Ela formou uma gordura. Ela formou o que a gente chama hoje de uma molécula de carbono enorme. Essa molécula de carbono ela não era solúvel na água. Apesar de ela ser líquida, ela já formou fase. Então ela começou a criar o quê? Ela começou a criar o que a gente chama na química de lipossomos, ou micelas. Então ela começou a criar um ambiente tipo uma bolha de sabão. Se você soprar uma bolha de sabão, você vai ter um ambiente interno que é ar e externo é ar. Então você cria dois ambientes. Então essa gordura ela criou dois ambientes dentro da água. O ambiente interno dessa bolha e o ambiente externo. E ela criou a partir desse ambiente externo uma diferença de potencial capaz de que entrasse e saísse mineral, entrasse e saísse. Aí começou a formar os aminoácidos. A partir do momento que formou, e tudo isso é a mônada que está agindo, né? Com ligações químicas, tudo isso é a mônada. Milhões de anos também. Isso. Então, quando de repente esse lipossomo virou um reator orgânico. Tá? E ele foi criando micelas, tá? Porque surgiu a primeira célula a partir desse reator. Tá? E foi surgindo, e as proteínas foram se organizando de maneira a formar DNA. Tá? Aí surgiu o vegetal, né? A partir do vegetal. Quando chegou no animal, o DNA começou a ficar mais. Ter mais movimento. Eu acredito que nós só começamos a receber mais essa energia por vibração do DNA. A nossa célula é um acumulador, é um vibrador, é um receptor. Tá? Aí nós começamos, aí a célula começou a receber de fora, tá? Uma energia maior para chegar até no ser humano. Entendeu? Imagina para chegar no anjo. Tá. Né? Não, mas agora, para chegar no anjo, nós temos que se desligar dessa matéria. Ah, sim. Porque a mônada subsiste sem eles. Sem todo esse processo. Ela já existia. Ela já existia. Você vai se libertar desse processo. Então, quer dizer, quando a gente fala que Deus tem tudo, se você quiser ampliar a mônada até Deus, você vai chegar até Deus. Tá? Então, tudo que existe na Terra passou pela mônada, veio. Tá? Agora, os processos também, quando chegou no ser humano, tá? O que acontece? Aí já teve processos reencarnatórios de outros mundos. Exato.
Na realidade, a mônada estava criando um veículo